É um prazer ter novamente a sua companhia aqui no TMTM. Pessoal, hoje o quadro Tá na Mão, Tá na Mesa tá bem reduzido. Sabe por quê? Vocês lembram que há umas semanas atrás eu convidei a doutora Joyce Russo, uma biomédica respeitada com mais de 16 anos de experiência, que preza pelo rejuvenescimento natural sem exageros. Ela nos concedeu uma entrevista exclusiva logo depois do quadro Tá na Mão, Tá na Mesa. Então hoje nós vamos fazer o sal dourado. Isso mesmo, eu já comentei com vocês várias vezes sobre o sal e hoje é o dia ideal para ensinar. Vamos começar? Pessoal, para essa receita nós vamos precisar de 500 gramas de sal grosso, que é a nossa base mineral. Uma colher de sopa de cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. Nós vamos precisar de uma colher de sopa de linhaça dourada, que ela é rica em ômega 3, em fibra e nutrientes. Nós vamos precisar de 5 folhinhas de louro, que é um antioxidante e antibacteriano, e meia colher de sopa de pimenta do reino, porque ela potencializa os efeitos da cúrcuma. E assim como o louro, o manjericão também é um antioxidante e antibacteriano. Aqui a gente vai estar usando 8 galinhos. Gente, a receita é muito fácil. Nós vamos utilizar um mixer, mas você aí de casa, se quiser, pode usar o liquidificador sem problema algum. Nós vamos misturar todos os ingredientes no mixer ou no liquidificador. Então, o sal grosso, a cúrcuma, a linhaça, as folhas de louro, pimenta do reino e o manjericão. Nós vamos bater até que esteja. Vamos colocar aqui. Refinado. Vamos olhar. Não tá querendo fechar direito, não. Agora foi. Segurança é sempre importante, né, pessoal? Então agora nós vamos bater até virar um sal refinado. Pessoal, o nosso sal já está refinado. Agora você pode pegar e armazená-lo num recipiente e utilizar para temperar carnes, frangos, peixes, fazer o seu arroz. Gente, o aroma que sobe desse sal devido ao manjericão e o louro é fenomenal. E com certeza vai dar um gostinho todo especial ao seu prato. Agora, vocês fiquem com a entrevista exclusiva com a doutora Joyce Russo. E semana que vem, uma outra receita de dar água na boca. Um beijo! Como vocês podem ver, hoje eu estou numa externa. Não sei se você aí de casa lembra, mas umas 2, 3 semanas atrás eu fiz um convite para uma profissional que está sendo muito comentada no momento. Uma biomédica com mais de 16 anos de experiência e que preza muito pela naturalidade, o rejuvenescimento com naturalidade. Ela é a doutora Joyce Russo. Ela viu o programa, o pessoal da equipe dela entrou em contato com a produção e hoje estou aqui na casa da doutora Joyce para um bate-papo descontraído sobre rejuvenescimento. Tudo bem com você, Joyce? Tudo bem, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, né, espectador? É uma honra receber você aqui. Prazer é todo meu. Agora, Joyce, tá preparada para sinuca de bico? Isso, vamos lá. Porque, olha, minha produção fez umas perguntinhas. Bom, bora então, lá.
Tô até com cola, hein, pessoal? Doutora Joyce, você tem mais de 16 anos de estrada na biomedicina estética e defende muito o conceito de rejuvenescimento natural com ciência. No cenário atual, onde vemos tantos exageros, como a sua metodologia técnica consegue equilibrar a alta tecnologia dos preenchedores com a preservação da identidade única de cada paciente? Fácil essa? Vamos lá, vou tentar ser muito enfática aqui, ser muito clara nessa questão, porque é uma questão que realmente me preocupa bastante como profissional, que é manter a naturalidade e a identidade de cada um, sem exageros. Então, quando a gente fala de preenchedor, a gente está falando de uma alta tecnologia de volumização. E antes de mais nada, a gente precisa ter um conhecimento anatômico muito grande da face, para não somente preencher de qualquer forma, e sim preencher de uma maneira estratégica, em pontos estratégicos da face, para devolver somente ângulos e falando de perfil mais leve e mais estruturado, sem exageros, preservando a identidade e a naturalidade daquela face. Então, somente realçar o que a pessoa já tem de melhor e a gente consegue fazer um refinamento desse rosto, dessa face. Que seria a harmonização facial que o pessoal fala. Exatamente. O preenchedor é um dos recursos da harmonização facial, além do botox, dos bioestimuladores, dos fios de sustentação, mas independente da técnica que a gente utilize, o foco e o objetivo é sempre manter naturalidade. Então, a gente pega a ciência por trás de cada procedimento, junto com a necessidade da face, e aí sim, com o planejamento técnico, a gente consegue fazer um resultado que encanta os olhos, ao invés daquele resultado que pesa no olhar de quem vê e também da pessoa que faz. Né? É tão bom quando a gente vê uma pessoa que se sente empoderada, né? Seja Com homem, certeza. mulher. Essa não tá aqui no meu, é uma outra perguntinha. Joyce, você atende muito homem? Homem também vai para esse lado? Homem se cuida muito. Hoje em dia, a procura pela estética masculina também é grande. O homem, assim como a mulher, ele também se preocupa com a autoestima, em sempre estar ali bem cuidado e de uma maneira também leve e natural, sem exageros. Que é o melhor, né? Com certeza. Gente, a segunda sinuca de bico da minha produção. Nós sabemos que o setor de estética avançada é um dos que mais cresce no mundo. Como uma especialista que acompanha as tendências de perto, o que você enxerga como a nova fronteira da estética para os próximos anos, especialmente no intercâmbio de técnicas entre o Brasil e os Estados Unidos, que é uma das potências, né, em termos de estética? Exatamente. Essa é uma ótima pergunta. Eu vejo que no futuro da estética, assim como a gente já vê hoje, o objetivo principal sempre vai ser manter naturalidade do embelezamento. Então, a tendência é manter naturalidade com refinamento estético, além da estética regenerativa também. Porque antes a gente falava mais sobre volumizar e também em relação ao botox, paralisia muscular facial por conta das ruguinhas. Porém, a tendência hoje, assim como no futuro, também é a regeneração de pele. Ou seja, a gente cuidar também da estrutura da pele, manter a pele saudável e bem estruturada, com formação correta de colágeno, de elastina, assim preservando, né, a estrutura natural da pele, mantendo o brilho, hidratação, prevenindo flacidez e o envelhecimento precoce. E a gente sabe que o Brasil é uma das referências na estética, tanto corporal quanto facial. Nós temos um olhar bastante apurado crítico, e né? quando se fala de embelezamento. E os Estados Unidos é uma potência, uma referência tecnológica, né? E na área da estética não é diferente. Então a junção do olhar crítico do brasileiro
com a alta tecnologia dos Estados Unidos, é uma grande tendência aí para a estética de refinamento facial. Olha, gente, também não tá aqui na minha lista de perguntas não, tá? É nosso bate-papo. Conversando com a Joyce, eu contei para ela que eu caí na asneira de fazer um Botox. Gente, o Botox não durou 2 meses, Joyce. Que judiação. Arrependimento total naquele lugar. Mas por quê? Vamos ser sinceros. A Joyce, a gente estava conversando, eu falei para ela que era numa clínica, né, de filial, de franquias. Né? E o pessoal visa não a qualidade dos produtos, né, Joyce? Infelizmente, essa é uma preocupação grande na área da estética, que é quando o profissional ou a empresa, enfim, visa o lucro além do resultado efetivo. E o que a gente precisa muito é fidelização de pacientes, fidelização das mulheres que nos procuram com aquela queixa. Então, antes do valor financeiro, a gente precisa ter um valor ético, muito bem definido. E, infelizmente, não é isso que acontece em todos os lugares, né? A gente percebe aí uma prostituição, digamos assim, da estética em alguns lugares justamente por conta disso. É uma pena. É muita pena, né? Sim. Agora, pessoal, mais uma sinuca de bico da minha produção. Você está gostando da sinuca e de uma coisa mais leve? Tô gostando, olha, tô aqui penando, mas vamos lá. Para quem nos assiste agora pela Brazilian Times TV, em Boston e em todo o Brasil, qual o principal conselho que você daria para quem busca procedimentos injetáveis com segurança? Qual o legado que a sua marca quer deixar para a saúde estética hoje? Perfeito. Então, para quem busca o atendimento estético de qualidade, a primeira coisa é buscar o profissional qualificado. Aquele que entende muito bem de anatomia facial e principalmente que tem o senso estético muito bem alinhado, porque é dessa forma, valorizando os sinais naturais da sua face, ângulos, proporções, é aí que a gente chega no resultado natural. Então, procurar profissionais qualificados que priorizem a técnica certa, produtos de alta qualidade e que preservem também a segurança dos procedimentos. Agora, Joyce, para quem está lá em casa nos assistindo, como faz, que quer saber mais sobre rejuvenescimento natural? Como que faz para te achar? Qual que é o teu Instagram? Perfeito. Para quem quiser saber um pouco mais, acompanhar o meu trabalho, o meu Instagram ele tá cheio de conteúdo informativo, de resultados. Eu estou sempre aberta a conversar com vocês, esclarecendo dúvidas. O meu Instagram é o @doutora.joycerusso e lá também tem o link direto para o meu WhatsApp. Vou ficar muito satisfeita em responder as dúvidas de vocês. Pessoal, você aí de casa achou que ela falou rápido demais? Não tem problema não, viu? Vai aparecer aqui no GC todas as informações e todos os dados. E você já sabe quem procurar, né, Joyce? Faça um convite para quem está nos assistindo para entrar em contato, para ir na sua clínica. A Joyce tem uma clínica. Gente, tá tão cheia a agenda dela, que é por isso que ela nos recebeu na casa dela, porque ela conseguiu aquele espacinho no final de semana. Bom, para quem quiser me procurar, eu vou estar sempre disposta, tá? A esclarecer dúvidas, a conversar sobre qualquer questão estética que vocês tenham. No meu Instagram, como eu já falei, no @doutora.joycerusso, tem também o link direto para o meu WhatsApp. Vai ser um prazer recebê-los também para uma visita na clínica. E conto com vocês para qualquer dúvida, eu estarei sempre disponível. E ó, você aí de casa, tá vendo esse WhatsApp aqui, é o da produção do TMTM. Quer tirar alguma dúvida? Manda pra gente, que a gente vai estar passando para a doutora Joyce. Quem sabe, numa outra oportunidade, um outro bate-papo, eu não estou novamente com a doutora Joyce. Agora, pessoal, fiquem com o quadro
Carreira em Pauta. Até me deu branco, Joyce, tá tão gostoso esse bate-papo. Tá Até mesmo. me deu um branco. Agora vocês vão ficar com o quadro Carreira em Pauta com a Nayara Maia. Olá, nós estamos no estúdio do Carreira em Pauta para conversar um pouquinho mais sobre comunicação. Com ela, Nayara Maia. Tudo bem com você, Ana? Oi, Vanessa, tudo bem? Como foi a Páscoa? Ótima, melhor impossível, cheio de chocolate. Agora, Ana, a gente já falou sobre estruturação da empresa, a importância da comunicação. E hoje nós vamos falar de uma comunicação mais específica, não é isso? Dos líderes. Sim, uma comunicação que é extremamente importante na empresa. Porque às vezes a maior parte dos erros acontecem não é por falta técnica, né? É por falta de comunicação. É isso mesmo. A comunicação é importante porque ela que vai passar todas as diretrizes. Então, existem vários pontos dentro de uma empresa que todos têm a sua importância. Como todos os setores têm importância, todas as partes da estrutura também. Mas a comunicação que vem do líder, como ele que passa todos os ensinamentos, todas as ordens, todos os processos, e muitas vezes eles que fazem o treinamento, a comunicação que vem deles precisa ser muito bem direcionada. E tem algumas dicas, alguma sugestão que você pode dar para quem é líder numa empresa, num escritório, se comunicar de forma mais clara? Sim, Vanessa. É claro que todos os exemplos que eu vou citar aqui, eles podem ter outros fatores que ocasionam, tá? Por isso que é muito importante o papel do líder dele observar e entender a equipe dele. Mas quando você tem ali uma grande quantidade de erros, de retrabalho, de processos que são mal interpretados, tudo isso vem da falha de como ele é repassado. Então, o que você precisa ali entender? Conhecer muito bem os teus liderados, a forma como eles trabalham e a parte de entendimento deles. Alguns você vai precisar ser mais direto, sem muitos rodeios para você passar a informação. Outros você vai precisar ser mais detalhista na hora de explicar. Alguns você vai precisar acompanhar, passar a informação, explicar direitinho e acompanhar para ver se ele realmente entendeu. Outros, você não precisa acompanhar, porque você vai acabar também desmotivando. Daí a gente vai entrar numa outra linha. Vertente, né? Uma outra vertente. É muito vasto esse assunto. Então, você precisa conhecê-los para ver a forma do entendimento deles, para ver como que vai ser a tua comunicação. Direto, detalhista, acompanhar, não precisar acompanhar tanto e observar como vai ser o resultado para ver em que ponto que você precisa atuar novamente. Você, no início da sua fala, você falou sobre quando existem muitos erros, muitos retrabalhos. Então, na minha concepção, nós não conversamos antes, né, de agora, é como se o problema fosse do líder, né, em passar a comunicação. Num caso desse, é aconselhável, se o líder é um bom líder em termos de desenvolvimento interpessoal, de conhecer as regras, as normas da empresa, os objetivos, ele fazer algum curso, curso de oratória? Existem cursos voltados para a liderança nesse aspecto? Sim, a gente não pode atribuir toda causa e efeito, vamos dizer assim, no líder. Tá? Também a gente tem aí a responsabilidade do liderado, que a gente pode tratar aí numa próxima semana. Numa próxima semana. Mas tem sim o líder, para ele poder ter uma boa gestão, como toda profissão, como, né, todo cargo, você precisa sim, é ideal que você tenha a sua capacitação, que seja contínua, que você sempre esteja ali estudando, mas que você tenha um treinamento de liderança, de comunicação assertiva, de oratória, para você estar sempre se aperfeiçoando e garantir
que a tua comunicação ela seja a mais correta possível dentro ali do teu dia a dia. Então, os líderes, eles têm por obrigação, vamos dizer assim, ser o exemplo num todo. Agora, Ná, a gente já conversou sobre a estruturação da empresa. Primeiro, nós falamos sobre contratação PCD, demos dicas, né, de entrevistas, como se portar, falamos de contratação PCD. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, só para você brigar comigo. Uma empresa que tem os 2%, né, de vagas destinadas a PCD. Essa comunicação da liderança tem que ser mais específica ainda, né? Mais focada ainda. Tem. E aí eu até indico que os líderes eles façam um curso de treinamento, de recrutamento voltado a PCD, de inclusão também, todos voltados ao PCD para poder criar ali um ambiente mais assertivo para eles, porque dependendo do que eles tiverem, da deficiência, você precisa tratar de uma forma mais clara do que os demais, dar uma atenção diferente. Nesse ponto, muitas das vezes precisa. Diferente do recrutamento, que você tem que precisa fazer igual a todos, até para uma forma mais justa, porque a inclusão, na verdade, é você tratar de forma igual, você dar chances da mesma forma para todos. A parte da comunicação precisa ser direcionada tanto para PCDs quanto para os não PCDs, porque cada um tem uma forma de aprendizado. E uma ignorância minha, né, que eu quero que você me esclareça. No dos tópicos, né? Você falou que a comunicação tem que ser mais detalhada, mais direta, às vezes observada. Geralmente, eu acredito que quando é alguma contratação PCD, é quando usa-se mais esse quesito, né? Você a dar a ordem, acompanhar a ordem, né? Sim. Quando você passa uma atividade para alguém, você precisa sempre acompanhar. Delegar não é delagar. Então, você precisa sempre acompanhar para ver se a atividade está sendo executada. Às vezes, a pessoa acaba ali no dia a dia, na correria, tendo muitas funções, muitas atribuições, e algumas acabam ficando. Então, independente, você tem sempre que acompanhar, porque é a função do líder, é a função do gestor, acompanhar o teu liderado para ver se tudo está saindo dentro do conforme e trazer resultado para a empresa. Que esse é um outro tópico, né, que a gente pode trabalhar a qualquer hora. Sim, De acordo com a demanda, o que se torna prioridade e o que pode ser deixado para o dia seguinte, né? Eu acho que isso daí é um tema muito importante para a gente trabalhar também. Então, sim. olha Vou aí, colocar no pessoal. meu radar aqui de tópicos para entrar na nossa discussão. Muito É, porque bom. já tem dois hoje. A gente está falando da comunicação do líder, mas a gente também vai falar do liderado. E esse tópico agora, eu gostei disso. Sim, Na, muito bom. você quer dar algum recado para quem está nos assistindo? Sim, eu quero aproveitar e dar um recado para os líderes, que muitas vezes os liderados, eles se sentem perdidos no sentido de não ter um acompanhamento. Então, eu acompanho muitos os gestores e acompanho também os liderados, principalmente quando eu faço recrutamento, eu faço acompanhamento do início dos 30, 60 e 90, no início deles. Então, eu percebo que ainda precisa ter um acompanhamento maior das atividades e um treinamento nesse início. Então, eu sei que muitos são muito espertos, muito para frente, mas todos precisam sempre de acompanhamento. É a função do líder, a função do gestor esse acompanhamento. Agora, você aí de casa, que você é dono de empresa, é gestor de algum escritório e vê que falta essa comunicação do liderado,
Não sei se é dentro dos teus atributos, mas eu acredito que você tenha condições de ajudar essas pessoas, né? Seja indicando um curso, analisando alguns pontos. E quem quer te contratar, como é que faz? Entre em contato comigo pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, que em determinadas colunas eu disponibilizo meu WhatsApp para contato também, que eu vou responder para vocês. Eu ensino como vocês podem lidar com os liderados, a forma correta de dar um feedback, que isso é muito valioso. Vocês têm ouro em pó na mão quando dão feedback para o liderado de vocês. Eu vou usar um termo, eu espero que a produção não brigue comigo. Muitas vezes, as pessoas não encaram como feedback, né? Encaram como feedback. Então, aí também a gente tem um problema de comunicação que também tem que ser trabalhado, né? Sim, bem observado, Vanessa. E anotado um próximo tópico, porque, como eu disse, o feedback ele é ouro em pó, tanto para o líder quanto para o liderado, porque é um caminho de aprendizagem. Se você souber interpretar, que você deslancha. Então, é muito importante você dar e receber. Pessoal, você gosta das dicas que a Nayara dá? É muito fácil você ver a matéria que ela escreve completa, que tem muito mais conteúdo. É só acessar o awtvnews.com.br. Toda segunda-feira, a Ná está colocando a matéria dela, da nossa conversa aqui, no ar. Ná, quer se despedir deles? Um beijo para todos e acompanhem na próxima semana, que hoje foi a vez do líder, semana que vem nossos liderados também têm participação na comunicação, viu? Com certeza, importantíssimo. Gente, um beijo enorme. Eu tô correndo agora pro estúdio. Olha aí, já tem cachorro latindo, hein? Qual será o tema de hoje? Estou indo pro estúdio do Minuto Pet conversar com a médica veterinária Evelyn Daphne. Gente, um beijo e até daqui a pouquinho. Como vocês podem ver, nós estamos no estúdio do Minuto Pet para mais um bate-papo descontraído com a nossa médica veterinária, Evelyn Daphne. Gente, o papo é descontraído, mas hoje o tema é um pouquinho pesado, né, Evelyn? Hoje o tema é mais pesado, mas é bom, porque assim a gente tem que também saber que nossos bichinhos tem vezes que acontecem algumas coisas, né? Hoje nós vamos falar sobre convulsão. É isso mesmo? É isso mesmo. Evelyn, o que pode causar uma convulsão tanto num cachorro quanto num gato? Porque eu acho que são os mais propícios a ter, né? Sim. São várias coisas que podem causar. Então pode ser um problema genético, pode ser uma intoxicação, de repente um trauma, de repente um distúrbio metabólico, como uma glicemia alterada. E pode ser um trauma também. De repente ele tá lá brincando e cai, sabe? Cai do sofá, bate a cabecinha, acontece alguma coisa. Então pode acontecer também a convulsão. E quais são o que faz a gente perceber que ele tá tendo uma convulsão? Então, ele começa a ter tremores, né? Ele fica fora de si. E aí o que você tem que fazer naquele momento, não, assim, é deixar ele mais confortável possível. Então você afasta tudo que possa estar machucando ele, tem que deixar o bichinho de lado. E assim, se tiver almofada e coisa assim, deixa perto para ele não se bater mais e se machucar mais. E assim, nunca tentar segurar com força e muito menos colocar a mão na boca ou tentar pegar a língua, todas essas coisas, é tudo mito. Não faz nada, gente, porque... eu ia perguntar isso pra ela agora. Olha como a gente tá tão ligada. Porque na hora eles têm essas contrações involuntárias e aí o que vai acontecer? Se você colocar a mão na boca dele, provavelmente você vai tomar só uma mordida e vai prejudicar você e ele, porque você tem que ajudar ele no momento, né? E você não pode se machucar. Então não faz sentido nenhum. Então só deixa. Normalmente as convulsões, ela, lógico, não segue uma risca, né?
mas tem algumas que duram 40 segundos ou coisa assim. Depende muito do que causou a convulsão, mas tem umas que duram de 2 a 5 minutos. Quando passar muito desse tempo, é bom, de qualquer maneira, levar para um veterinário para ver o que aconteceu, mesmo que essa crise não seja mais recorrente, né? Então, é bom sempre estar levando para o veterinário para analisar o porquê. E olha, gente, eu sempre canso de falar isso para vocês, que a gente pesquisa, a gente estuda. Uma informação que eu achei muito importante nas nossas anotações é que para você anotar o horário do início e o horário do final da convulsão do seu pet, que isso também auxilia o veterinário, né, Evelyn? Sim, e assim, se puder até filmar, entendeu? Lógico que na hora tem vezes que a gente não pensa, a gente tá nervoso, mas assim, na hora, se você conseguir filmar ou cronometrar o tempo, a né? convulsão, ou se teve convulsões seguidas, entendeu? Porque isso ajuda muito no diagnóstico. Porque, olha, a convulsão, dependendo do tempo, pelo que eu vi, pelo menos, pode trazer algum dano neurológico, né? Pode sim. Então, quanto mais frequente ou mais forte forem, tem as consequências, né, pós-convulsão. Então, assim, normalmente se é uma convulsão que não vai ter nenhum dano permanente, muitas vezes o cachorro pode voltar confuso, pode voltar agressivo, pode voltar com medo, mas daí isso com o tempo ele vai se acalmando e vai voltando normal. Mas como ele teve assim um pico de energia, de contração, então ele vai voltar cansado, tem vezes que fica abatido. Então tudo isso tem que ser visto também pelo veterinário, mas assim, muitas vezes não tem o dano permanente, mas aí quando tem muitas convulsões frequentes, então pode ter um dano permanente, que pode ser até cegueira, pode ficar com alguma coisa atrofiado. Nossa, tem assim N coisas que podem acontecer. Agora, pessoal, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Na hora da convulsão, a Evelyn já falou que a gente não tem que fazer, porque com o ser humano, às vezes o pessoal fala, né? Vou segurar a boca para não morder a língua, isso e aquilo. Eu sei que é difícil, ainda mais a gente que é uma pet, a gente manter a calma na hora. Mas o principal pro dono do pet é isso, né, pro tutor? Porque você tem que manter a calma para conseguir ajudar o seu pet e você não se machucar também e não machucar mais ele. Então, esses primeiros socorros sempre são muito válidos pra gente. E outra, é respeitar o tempo dele, né? Sim. Porque depois, ficou tudo bem, ok. E a consulta do veterinário vai ser só amanhã. Às vezes não dá para ser emergência. Tudo bem. Mas você tem que respeitar o tempo dele querer comer novamente, Sim. dele querer tomar uma água. Se ele está muito cansadinho, como a Evelyn falou, que é um pico muito grande de energia, ele está se debatendo, deixa ele quietinho ali na caminha, só observe. E anote tudo pro vet. Daí foi bom que você ter falado da água. Então, tipo, depois desse momento, você pode deixar lá a aguinha dele, né, a comidinha. Ele se hidratando novamente, mas né? nunca colocar na boca dele logo após de eu querer que coma, querer que beba. Deixar o tempo dele, exatamente. Né? Agora, pessoal, vocês sabem, né? Toda terça-feira, mais ou menos, né? Geralmente é terça, tá saindo na coluna Minuto Pet, escrita pela nossa médica veterinária, o assunto da semana. Então é muito fácil. E ela ainda coloca coisas além, viu, do que a gente conversa aqui, porque o nosso tempo é muito curto. Aqui é um resuminho, daí lá a gente coloca uma coisinha a mais. Quer saber mais? Acesse awtvnews.com.br e leia toda a matéria da doutora Evelyn Daphner. Façam seus comentários. A gente, sempre que à medida do possível, nós mesmos respondemos a todos vocês. Se tiver mais alguma dúvida que a gente não falou, né? Pode estar mandando. Aqui para esse WhatsApp que está aparecendo na tela, que é o WhatsApp da produção. Olha, o meu convulsionou porque ele teve, sei lá, qual que é a diferença? Um tema para a próxima, hein? Convulsão e epilepsia. Também tem essa diferença entre os dois. Então, é só mandar mensagem aqui que a doutora Evelyn responde.
E também temos o Instagram, não é isso? Isso mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me curtir lá, quiserem ver alguma coisa, falar alguma coisa pra mim, @med.vet.evelyn. E o meu, vocês já sabem, Vanessa Maia Real. É um prazer essa integração com vocês, essa comunicação com vocês. E sempre que puderem, façam a sua participação, a gente vai adorar. E agora estou correndo para o quadro Tá no Astral com Nanda Costa. Um beijo e fiquem com Deus. Beijo. Pessoal, a gente acabou de bater um papo super descontraído com a Evelyn no quadro Minuto Pet. Agora nós estamos aqui com a Nanda Costa para conversar um pouquinho mais sobre os signos, não é isso, Fê? Isso, agora a gente veio, porque a gente estava devendo para os outros 6 signos do zodíaco, né, Van? E a gente não quer deixar essas pessoas esperando. Com certeza. Mas antes, Fê, me fala, como que foi a sua semana? Comeu muito chocolate? Muito, porque eu amo chocolate. Quem não ama, não é mesmo? Agora, Fê, vamos começar lá? Vamos começar falando sobre Libra? Vamos lá. Previsão para Libra essa semana. Olha, a gente tem dinheiro e uma relação com uma parceria que vai fazer esse brilho acontecer. Então, assim, você não vai conseguir sozinho. Mas se você juntar com alguém que também tem o mesmo objetivo, você vai ter sucesso. Então, abre o coração e não seja tão individual, tá? Porque com uma ajudinha você vai longe. Então, a palavra-chave para os librianos é parceria, né, Fê? Isso aí. Saímos de Libra e vamos para o melhor signo do zodíaco. Mas antes, você aí de casa que quer participar do TMTM aqui no quadro Tá no Astral com a Nanda, é muito fácil. Tá vendo esse GCzinho que tá aparecendo? É o WhatsApp da produção. Pois bem, sabe como participar? Dê o seu nome completo, a sua data de nascimento e faça uma pergunta. Tanto do lado financeiro, profissional, amoroso, saúde, e envie aqui pra gente, que a gente responde, né, Fefe? A gente não, a Fê e o Astral. Claro, mandem a pergunta que a gente quer muito responder. Então, aqui, Ivan, aí tu me diz, tá real essa aqui, tá? Tá Vambora. dizendo que vocês estão chegando agora nesse mês de abril aqui com um brilho muito grande, assim, trazendo as estrelas com vocês. E por estar trazendo essa vibe muito gostosa de brilhar e de as coisas estarem dando certo, vocês estão tirando também do caminho o que não tá legal, ou ignorando e deixando para trás. Então, esse é um mês de deixar coisas que não estão legais para trás e curtir muito esse momento de brilho. O brilho de vocês vai afastar o que não tá legal para vocês. Fê, eu não sei porque abril tá começando agora, mas eu vou ser bem sincera com você. De uns tempos pra cá, de fevereiro pra cá, a gente tá mais ou menos nessa vibe, sim. A gente não quer mais perder tempo com o que deu errado ou com apenas especulações. Você consegue entender? É hora de brilhar, né, amiga? É hora de brilhar. A gente corre atrás, a gente, graças a Deus, tem acontecido muitas coisas boas. Você sabe disso. Aqui no TMTM, no buffet TMTM. Gente, a gente tá numa emissora com sede em Boston. Então, assim, não tem como falar que não tá brilhando, né, Fê? Tá brilhando muito, por isso que eu falei. É só você para falar que tá dando certo isso aqui. Tá certíssimo, amei. Agora, Fê, brincadeiras à parte, estamos saindo de Escorpião, indo para Sagitário. Qual que é o recadinho do astral para o sagitariano? Então, Sagitário, aqui tá dizendo que a gente tem a montanha e os lírios do livro. Então, assim, tem coisas que você vai ter que ser forte, porque ainda, assim, as coisas vão se esclarecer. E vão ser francas, e vão ser limpas, tá? Não é exatamente uma notícia ruim,
mas vai exigir que você tenha força, porque talvez o que venha para você seja um pouco inesperado. E é uma coisa que estava sendo um pouco escondida de vocês. Então, agora o caminho começa a clarear. Fê, às vezes a gente precisa de um choque para abrir a mente, né? Para ir em busca de algo melhor e novo, não é isso, Fê? Também. Até para é melhor, às vezes a gente fica sabendo de uma coisa que chateia a gente, mas é melhor saber onde a gente está pisando do que não saber. Com certeza. Agora, Fê, estamos saindo de Sagitário, indo para Capricórnio. Capricórnio, aqui a gente tem a cruz, os ratos e a serpente. Nossa, pesado, então, hein? Pesado. Então, assim, Capricórnio, nesse mês, cuida muito. Cuida com roubo. Então, cuidado quando for para a rua. Tenha cuidado, porque a gente está falando de serpente e rato junto, tá? Tome muito cuidado sobre as suas finanças, as suas coisas. Apesar de você ter lutado muito para isso não acontecer, você não é merecedor disso. Tem uma fase ruim aqui, sabe? Então, tenha muito cuidado nesse próximo mês. Palavra-chave para o capricorniano. Cuidado, né, Fê? Isso. Agora vamos para Aquário. Aquário. Olha, a gente tem a serpente, as crianças e o jardim. Então, assim, para Aquário, a gente tem uma movimentação aqui de inveja, que pode ser um veneno também, sobre você estar se sentindo feliz e leve, provavelmente com uma parceria. E aqui a gente pode estar falando uma parceria no amor, uma parceria na amizade, parcerias, enfim. Uma parceria tem te feito bem e isso causa uma inveja e tem pessoas tentando envenenar essa situação. Então, não caia nessa. Fê, vamos para o belo dito popular, a língua do povo, né? Não preste atenção para o que os outros vão falar. É isso, Fê? Isso aí. Saímos de Aquário, estamos indo para Peixes. A gente não pulou nenhum não, né, Fê? Foi tudo direitinho? Tudo direitinho. Então tá bom. Vamos lá, para os Peixes. Então, para Peixes, a gente tem o Sol, então aqui uma prosperidade chegando, a gente tem os pássaros. Então, assim, é uma prosperidade que está passando por Peixes, assim, né? Mas a gente também tem os ratos. Então, aqui a tua prosperidade está ok, ela está passando por ti. Tome o máximo de proveito que tu puder fazer dela agora, dessa situação de abrir o que deve se abrir. Porém, mas não descuide. Tu não pode se emocionar com ela e descuidar, porque a gente tem os ratos aqui. Então, a qualquer descuido teu, isso pode desaparecer. Então, cuidado também como Capricórnio. Então, esse foi o recadinho para os Peixes. Agora, Fê, vamos falar um pouquinho para o pessoal aí de casa sobre o blog, sobre a coluna do Tá no Astral na wtvnews.com.br. Tá aqui embaixo o endereço. Então, gente, eu quero convidar vocês para visitarem o nosso blog. Lá tem a coluna do Tá no Astral, onde a gente vai ter toda essa tiragem que a gente fez agora, para você poder ler com tranquilidade. Assimilar. A tiragem dos 6 signos anteriores também já está lá, né? E essa vai entrar na terça. Não é, Van? Isso mesmo, Fê. Terça-feira a gente está colocando. Isso, essa entra na terça. Além disso, a gente tem alguns conteúdos que a gente só coloca lá, que vai ser exclusivos do nosso blog. Então, visite a gente, que tem muita coisa bacana para vocês virem, ó. Deixem comentários e outros. Claro, deixem. Tem as nossas redes sociais, né, Fê? Adoramos sugestões. Podem deixar todas as sugestões que vocês quiserem. A gente responde, inclusive. Olha, gente, o Dananda é guruxa oraculista. É bem fácil, hein? E o meu é Vanessa Maia Real. A gente ama essa interatividade com vocês aí de casa. Fefe, quer se despedir? Então, eu desejo a todos uma semana muito bacana, muito legal, muito leve. Eu espero que todos estejam bem. E a gente volta na semana que vem para conversar sobre o signo de Touro, que é o signo regente nesse mês.
E aguardo todos até a próxima semana. Um beijão. Até. Pessoal, faço minhas as palavras da Fê. Eu aguardo vocês para o nosso próximo encontro semana que vem. Um beijo enorme e fiquem com Deus.